Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é a marca do anticristo. Aí vem a pergunta: vocês escolherão qual a marca? Vocês escolherão essa marca do 666, que é a marca do anticristo, ou vocês escolherão a marca de Deus? Essa é a pergunta deste vídeo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Querido Pai, muito obrigado por mais esse dia que eu possa fazer essa pregação. Mais um dia que eu possa pregar a Tua Palavra nesse começo de semana. Que o Senhor abençoe a nossa semana, Senhor. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essa verdade para todas as pessoas, nações e línguas. Apresentar essa verdade que foi engolida pela mentira. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar. Aí está. Que no futuro, ou até mesmo até hoje, né, você tem o seu documento, né, o RG, o CPF, e no futuro isso vai ser, e sempre você esteve, né, nós tivemos esses documentos em mãos, que você guarda na sua carteira. E agora no futuro, ela vai ser digitalmente. Já está começando, né? Ela tem vários aplicativos aí que tá pegando esses documentos e está já fazendo como digital. Então, por isso, como digital não, está sendo digital. Então, por isso que no futuro, agora mais para frente agora, nos nossos dias, vocês vão ver. Vocês não vão ter mais documento em mãos, só digital, só no celular. Aí está. Como que vai ser obrigatoriamente quando o decreto dominical for imposto nessa leva que está já, os bastidores já estão acontecendo, que o governo americano, junto com os sindicalistas, estão apertando a Casa Branca, né? O presidente lá, Donald Trump, ou se não for ele, que eu calculo que seja ele, né? Que começou esse ano o mandato dele, ele vai ter que implantar o decreto dominical. Isso é que o governo por trás das câmeras, que vocês veem na televisão, é um governo que é diante das câmeras. Mas existe um governo que trabalha atrás das câmeras. Tem um governo que manda no governo que aparece nas câmeras, que é os Illuminates, maçonaria. Então, se atentem a isso, que Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva, qualquer presidente de cada país são fantoches desse sistema. Eles entram lá no poder e obedecem o que o Supremo, que trabalha atrás das câmeras, falam para eles fazerem. Por isso que hoje vocês não precisam disso, de ficar brigando por causa de política, ficar brigando por causa disso e aquilo, que é tudo já armado, tudo combinado. Não adianta. Não adianta vocês brigarem por nada. Tudo está armado para
impor o decreto dominical. E quem não estuda as profecias, quem não se atentem à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus, vai cair nesse acontecimento aí, ó, de você ter que ir num especialista, num médico, né, que aplique essa identificação, que vai ser um tipo de um chip que vai colocar esse chip será um documento que vai ficar dentro de você. E você nem precisa ter mais documentos em mãos. Você, para entrar num banco, você vai ter que ser o seu sinal na mão para você ter o acesso para você entrar. Então, quer dizer, se você não se atenta às profecias, que para você não cair nesse sistema, você vai cair. E muitas pessoas vão cair, porque não quer nem saber da palavra de Deus, não quer saber das profecias. E vai ter que passar por isso. Aí tá, ó, o sistema QR Code, né, está, né, que vai ser implantado, mas isso não será a marca da besta. Isso só será um sistema que vai te controlar, junto com o decreto dominical. Que esse decreto vai ser, depois desse decreto ser prolongado, né, se entrar em vigor em todos os países, primeiro vai começar nos Estados Unidos da América. Depois vai ser espalhado para que os outros países também implante esse decreto. Então, por isso que depois que esse sistema for implantado, isso acontecerá, que eu estou mostrando para vocês aí, que o dinheiro físico já não existirá mais, é só por moedas ou digital, e várias tecnologias serão implantadas. O projeto que os Estados Unidos estão fazendo, o projeto 2025, eles estão querendo inovar. E essa inovação é para isso, para já ajeitar e arrumar o projeto que eles querem fazer. Já está o cenário pronto para eles executar. Só está esperando o momento específico para que eles possam implantar o decreto dominical. Ainda não é a hora, mas estamos próximo desse decreto. Na minha concepção, pregador Guilherme, eu acho que é depois da Copa do Mundo do ano que vem. É bem depois, que vai acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. E por que eu falo isso? Porque os 10 reinos mundiais que serão implantados junto com esse decreto dominical, que vai se juntar ao governo único que será do Papa, né? Tem o primeiro reino, dos 10 reinos que serão plantados, o primeiro é Estados Unidos, Canadá e México, onde vai ser as sedes da Copa do Mundo do ano que vem. Por isso que depois que se cumprirem a Copa do Mundo, que acabar o torneio e se completar o primeiro sistema, o primeiro governo já exercer a sua função, eu acredito que será implantado o decreto dominical. Se não for em 2026, será provavelmente em 2027. Mas é um achar, não tenho certeza, que vamos ter que esperar, ver os acontecimentos que estão acontecendo e analisar com calma. E é só uma projeção, não é afirmação. Aí está, ó, tá vendo?
Você chega num caixa eletrônico e você, o seu dedo, né? O sinal que dá, a impressão digital, você consegue acessar a sua conta. Nem precisa digitar o cartão, nem precisa inserir o cartão do seu banco no caixa eletrônico mais. Vai ser tudo pelo toque da sua mão. Vai ser tudo pela digital. Vocês veem aí a inovação no futuro que vai ser. E vocês acham, ah, Guilherme, vai ser bom para a sociedade. Não vai ter mais, não vai ter que ter mais, a gente não vai carregar mais carteira no bolso, a gente não vai usar mais os documentos, ficar tirando da carteira para acessar no caixa eletrônico, ou para você fazer uma compra no centro da sua cidade, ter que usar um CPF, um RG, você abrir uma conta, tem que usar esses documentos. Então, quer dizer, o que tem a ver isso, Guilherme? Tem a ver que você vai cair no sistema. Você vai ser um escravo do sistema. Você pensa que é para inovação? Não é. Isso é ser escravo do sistema. É você ser dominado para eles saberem todas as informações que você tem dentro de si, dentro do seu corpo. Eles vão te controlar. Aí está o texto. Está o texto de Apocalipse capítulo 13 e o verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13, verso 2. 1 e 2, né? A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2. Quer dizer que esse sistema é a Igreja Católica Apostólica Romana, essa besta que subiu do mar, que ela pegou. Vocês não prestam atenção nesse texto. Vocês têm que prestar atenção nesse texto porque esse texto aqui é interpretativo. A Bíblia interpreta a Bíblia. E essa besta, como eu falei, é a Igreja Católica Apostólica Romana, que oprimiu a muitos cristãos na Idade Média. E vocês percebem que a besta que via era semelhante a um leopardo. Quem foi o leopardo nos animais lá em Daniel? Por isso que eu falo que Daniel e Apocalipse só um livro, é um livro só. Que vocês têm que estudar esses dois livros e se tornar a um, porque Daniel é a profecia e o Apocalipse é a revelação daquela profecia. O leopardo, nas profecias de Daniel, é o reino da Grécia. E o que tinha lá no reino da Grécia? Por que era semelhante ao leopardo? Porque a Grécia fazia adoração de estátuas, como a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa do trovão. Tinha vários deuses que tinha lá na praça, lá em Atenas. E por isso que vocês têm que ler a Bíblia Sagrada, para vocês entenderem texto por texto. Lá em Atos, Paulo, quando foi visitar lá em Atenas, na igreja lá de Atenas, ele estava andando pela praça e viu essas estatuetas e chegou numa único pilar que não tinha uma estátua, que estava
sem estátua, e estava escrito: para um Deus desconhecido, que eles estavam falando de Deus ali, para um Deus desconhecido, porque Deus não tem rosto, não tem estátua que está gerando ali, que está falando que é Deus. Por isso que a gente tem que adorar a Deus sem ver, porque a glória de Deus, se a gente vê a glória de Deus, a gente morre. Então, quer dizer, ah, por isso que estava lá, um Deus desconhecido. E Paulo já viu. Está falando aqui sobre Deus, né? E eu vou pregar e vou converter a bastante gregos. E ele pregou e salvou bastante gregos. Se converteram naquela pregação. Então, para vocês verem que a besta era semelhante ao leopardo. Se vocês prestarem atenção no que eu disse, o que tem nas igrejas católicas de hoje? Imagens. E o que o texto lá em Êxodo, falando sobre os 10 mandamentos, fala? O segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra, e nem no que existe nos mares. Quer dizer, o que a besta fez? Pegou o sistema grego para si e fez imagens de escultura. E pés como de urso. Quem que era o urso lá em Daniel? O reino da Média-Pérsia. E o que se cultuava lá na Média-Pérsia? O mitraísmo, que era adoração ao sol. E o que o ostensório que os padres usam, que o Papa usa lá no Vaticano, quando ele levanta aquele ostensório? O que é relatado naquele ostensório? É um desenho de um sol, adoração ao sol. Então, quer dizer, vocês têm que ler a Bíblia inteira para vocês entenderem texto por texto. E a boca como de leão? Quem que era o leão lá em Daniel? Leão era a Babilônia. Leão era a Babilônia. Até mesmo uma escultura lá em Berlim, na Alemanha, que desenha toda a cidade de Babilônia, numa escultura lá, as paredes daquela escultura lá em Berlim, na Alemanha, está o leão, que era desenhado nas paredes de Babilônia. Então, por isso, o que a Babilônia fazia? O que tinha lá? 600 e poucos deuses. E o principal que tinha lá em Babilônia era de ser o máximo. Eu esqueci a palavra que fala. De ser pretensioso. Agora eu lembrei, é pretensiosismo. De ser assim, eu sou mais do que todo mundo. Eu sou o cara. Eu sou melhor do que todo mundo. Eu não vou respeitar ninguém. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Não quero que ninguém dê palpite na minha vida. Isso daí é ser pretensioso. O que aconteceu com Nabucodonosor quando ele teve um sonho e Jesus falou para ele: seja um rei benevolente, seja um rei mais que seja mais educado com o seu povo, que leve um reino mais sério, que deixe de ser do que ele era e ser mais benevolente. Daniel interpretou para ele ser mais benevolente com os cativos
E ele pensou e mesmo assim ele não aceitou o sonho. E numa noite na sua sacada, falou, olhou para a cidade de Babilônia e falou: ó, minha linda Babilônia, que eu edifiquei com as minhas mãos para a minha glória. Quer dizer, ele foi pretensioso. Quem que você tem que dar glória quando você conquista uma coisa? A Deus, não é verdade? A Deus. E ele se gloriou. Como você também não pode fazer isso, conquistar uma coisa e se gloriar. Tem que dar glórias a Deus. Por isso é ser pretensioso. E o que o reino de Roma é? O que a Igreja Católica Apostólica Romana é? Pretensioso. Mata. Você tem que seguir as nossas leis. Se você seguir a lei da Bíblia, você morre. Você é um herege. Idade Média. Então, quer dizer, e quem está por trás de tudo desse sistema? O dragão. E dragão na Bíblia é Satanás. Lúcifer, Satanás. Carrega essa besta. Símbolos no Apocalipse. Besta, um poder, um reino, um governo. Daniel capítulo 7, versos 17 a 23. Mar, águas, povos, nações, lugar habitado. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Aí fala, os símbolos no Apocalipse continua. Chifres, reino, reino. Daniel capítulo 7, versos 24 e capítulo 8, verso 5 e versículos 21 e 22. Zacarias capítulo 1, verso 18 e 19 e Apocalipse capítulo 17, verso 12. Cabeças, poder principal, reinos, governos. Apocalipse capítulo 17, verso 3, 9 e 10. Dragão, diabo, Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Proferirá palavras contra o Altíssimo, os santos do Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Nesse tempo que ele teve a sua supremacia papal, falou contra o Altíssimo, falou contra o sistema, disse blasfêmias, que eles eram um Deus aqui na terra, que estava no lugar do Deus Todo-Poderoso, no lugar de Jesus também. Então, quer dizer, proferiu palavras contra o Altíssimo e magoou os santos do Altíssimo, matou mais de 100 milhões de cristãos na Idade Média. E vai acontecer de novo no futuro, vai perseguir e matar, mas só com pouco tempo. E cuidou e mudou mesmo os tempos e a lei, que foi a mudança do tempo, que mudou no calendário, que criou festas, que hoje existe por causa da mudança, e mudou a lei. Tirou 2 mandamentos do decálogo, dos mandamentos. Tirou o segundo, que era proibido adoração de imagens, de escultura, e mudou o 4º mandamento, que lembra-te do dia do sábado para santificar. Colocou guardar domingos e festas. Mudou os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo, 3 anos e meio, 1260 anos, 42 meses. Daniel capítulo 7, verso 25. Aí está, esse poder que era de Roma, e esse chifre que surgiu entre os 10 e derrubou 3. Realmente, derrubou 3 mesmo. Derrubou os vândalos, os érulos e os ostrogodos, que eram tribos arianas. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, que senão fica muito longo o vídeo eu explicando isso.
Aí está a foto, né, dos animais lá em Daniel. Aí o livro 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Exatamente. Ele fez tudo isso e vai fazer no futuro também. Hoje já não está mais em seu cargo, assim, revogando o seu cargo, né? Está lá no momento de paz, né? O papado está saindo no meio do povo, está sendo aclamado, mas vai ser um poder perseguidor no futuro. Vai voltar a ser um poder perseguidor, igual teve na Idade Média. Aí está a linha profética, Gênesis, a criação, o pecado, depois a vinda de Jesus aqui na Terra e o Apocalipse, que é a esperança. Apocalipse não é assustador como várias pessoas classificam o Apocalipse. O Apocalipse é a esperança. Quem tem que assustar são os ímpios, que não querem saber de Deus. Você que conhece a palavra e crê em Deus, não é para se assustar. Daniel capítulo 7, versos 2 e 3. E eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. Esse texto dá para classificar assim. E eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 animais, os 4 reinos do céu agitavam o mar grande. Quer dizer, minto, eu errei. Eis que as 4 impérios, né? Porque eventos em profecia é guerras, né? Os 4 reinos criavam guerras, que estavam em guerras, agitavam o mar grande. 4 animais, 4 reinos grandes, diferentes um dos outros, subiam da multidão. Que mar em profecia é povos, nações e línguas. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Quer dizer, 4 reis que se levantarão da terra. E quem são esses reinos? Aí tem a linha profética, né? A linha do tempo na genealogia, né, de Daniel. A criação, que foi no ano 0, o ano mundi. Depois passou-se da criação até a Abraão 2.000 anos. De Abraão até Jesus foi mais 2.000 anos, 4.000 anos, mas só que esses reinos aconteceram antes da primeira vinda de Jesus. Então, por volta de 800 a 1.000 anos depois. Aí Babilônia, que foi de 605 a 539, Medo-Pérsia de 539 a 331, tudo antes de Cristo. Grécia 331 a 168 e Roma de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. E tem a segunda vinda de Jesus. Os 10 chifres que se correspondem a 10 reis que se levantarão no mesmo reino. Daniel 7, 24. Países divididos. Países divididos e 10 chifres, do ano 476 adiante. Quer dizer, o capítulo 2 de Daniel,
que ela vai do ano 605 a.C. a 476 depois de Cristo. E Daniel 7 vai do ano 476 depois de Cristo a 538 a 1798 depois de Cristo, que conta a história toda do papado. Aí coloca nessa linha países divididos, de 476 até a volta de Jesus. Aí fala, né? Apocalipse 13:2. A besta que viera semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Já expliquei o que significa tudo essa profecia, né? O que essa besta, o que significa essa besta, né? O que essa besta impôs no mundo. Aí está 7 pistas identificadoras do anticristo, do sistema anticristo. Primeira pista identificadora: e lhe deu o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse capítulo 13, verso 2. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel capítulo 7, verso 7. A segunda pista, ainda na primeira pista identificadora, fala assim: alguém poderia dizer, eu pensava que o dragão era símbolo para Satanás. E é, mas Satanás sempre trabalha através de agentes terrestres. Em Apocalipse capítulo 12, o dragão trabalhou através de Roma na tentativa de matar o bebê de Jesus, que foi Herodes. Satanás entrou em Herodes e perseguiu os meninos que tinham 2 anos de idade e matou a maior parte dos bebês. E Jesus fugiu para o Egito. Um governador romano condenou Jesus à morte. Quer dizer, foi Pôncio Pilatos. Um executor romano colocou Jesus na cruz. Um selo romano foi colocado na sua tumba. Uma guarda romana estava ali em volta da tumba. Então, em Apocalipse 12, percebemos que o dragão trabalha através do Império Romano para destruir Jesus. Exatamente como sempre trabalhou. E era diferente das outras. Bem que o texto fala. Era um poder diferente dos outros. Ainda na primeira pista identificadora, e deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13:2. De onde vem o seu poder? Aí essas perguntas, embaixo está a resposta. De onde surgiu o seu trono? De onde recebe grande autoridade e poder? O que o dragão representa? Roma, Satanás. Quando o Império Romano caiu, quem assumiu a autoridade sobre Roma? Aí o texto revela: os papas preencheram o lugar deixado vago pelos imperadores de Roma, herdando o poder deles, o prestígio e os títulos do paganismo. O papado é um fantasma que veio do Império Romano, sentado e coroado sobre o seu túmulo. Quem disse isso foi Stanley History, na página 40. Arthur P. Stanley, historiador eclesiástico do século 21. Desculpe. Chifre pequeno. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Daniel capítulo 7, versos 19 a 20.
quer dizer, o chifre pequeno. A Igreja Católica Apostólica Romana, que se sobrepôs na Idade Média. E continua o texto. E eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez uma justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuiriam o reino. Quer dizer, que vai ser, Daniel estava falando aqui também, esse texto se prevê para o futuro, que esse sistema vai cair. Do 19 ao 21, falava da Idade Média. Agora, do 21 ao 22, fala do tempo do fim. Aí, criação, aí coloca também tudo nessa linha profética. Roma Papal, de 538 a 1798. Então, quer dizer, vocês falam, Daniel é repetitivo. Pode ser repetitivo, mas ele avança no tempo. E avançou. Não falei para vocês que Babilônia foi de 605 a 539? Medo-Pérsia de 539 a 331, Grécia de 331 a 168, Roma de 168 a.C. a 476 d.C., países divididos, que de 476 ainda está em vigor até a volta de Jesus, e Roma Papal, que teve anos estabelecidos, que foi de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo. Ainda quem está em vigor ainda nessa linha profética é os países divididos. Até a segunda vinda de Jesus, que são os 10 reinos que serão implantados. 9 marcas que identificam o chifre pequeno. Entre eles subiu outro pequeno, Daniel 7:8, dos 10 que esses 10 chifres que subiram do animal de Roma, que era significado Roma, eram as 10 tribos bárbaras. E o pequeno que subiu derrubou 3, que foram as 3 tribos arianas, vândalos, ostrogodos e érulos. Entre eles subiu outro pequeno, número 2. Quer dizer, falando o mesmo texto. O 3, os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro. E o texto fala o que será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Aí está falando, bateu a 3 reis. Aí está o sistema católico, a confissão auricular. Se você deve confessar os seus pecados, povo, confesse no seu quarto, ajoelhe-se no chão e confesse a Deus. E não aí, o padre fica dentro de sua sala e você do lado de fora confessando. Isso é pecado. Você está confessando os seus pecados a um ser humano que é pecador igual a você. Então você deve pedir perdão a Deus, que é o nosso Salvador, o nosso Pai, que estás nos céus, e não uma pessoa que é pecadora que vive nesse mundo. O 6, proferirá palavras contra o Altíssimo, como eu disse, monte de blasfêmias durante todos esses anos. Número 7, magoará os santos do Altíssimo, matou mais de 100 milhões de cristãos. 8, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 anos, 12 séculos de opressão papal. Número 9, cuidará em mudar os tempos e a lei, mudou. Tirou da lei 2 mandamentos. O segundo, o mandamento de imagens de escultura. E o quarto mandamento, que lembra do dia do sábado para santificar, tacou lá guardar domingos e festas. Desde os dias de Daniel, somente um poder tem ou teve todas essas características. Quer dizer, o único governo. Roma foi o ápice desse mundo. Roma
matou Jesus, matou os seus discípulos, matou os seus seguidores, ainda na Idade Média continuou matando. Quer dizer, eu não venero poder nenhum. Cara, o poder que eu venero é somente lá de cima, é Deus, é o nosso Pai, que a gente tem que adorar, não aqui da terra. Um poder que destrói, mata. O poder papal, o Vaticano. Aí está. Lá o prédio que está lá em Nuremberg, na Alemanha, o Old Town Hall, construído em 1332 a 1340. Aí, ó, está. E as figuras que estão aí nesse prédio, aí está o leão, que é Babilônia. Aí está o imperador romano, que é venerado por todo mundo, né? Tem estátuas de imperadores que perseguiram e mataram. E está aí, ó, o desenho de Alexandre o Grande, da Grécia. Aí está o leopardo do lado dele aí. Aí está o poder lá, o animal terrível e espantoso. Olha lá, você vê, ó, que eles imitam a profecia de Daniel. Está a besta, e em cima da besta, um poder, um chifre pequeno, que abateu 3 e se engrandeceu no mundo, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, isso ainda eles concordam, mas tiram sarro, né, da cara do povo. Segunda pista identificadora. Este poder em Apocalipse 13 seria primariamente um poder religioso e político mundial. Na Idade Média foi igreja e Estado. Ele mandava no Estado e mandava na igreja. Ele pegava o poder civil e decretava: aquele era herege. Aquele que está seguindo a Bíblia Sagrada é herege. Ele não está seguindo a minha lei, que é aqui da igreja. Os preceitos, a doutrina da igreja. Ele está seguindo somente a Bíblia Sagrada. É herege. Pode tacar na fogueira. Era mais ou menos, era assim. Não era mais ou menos, não. Era assim. Você vê a história de John Wycliffe, que eu vou fazer aqui no canal um vídeo falando sobre isso. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, John Wesley. Todos esses morreram sendo queimados, mas não perdendo a sua essência. Mesmo sendo queimado, eles louvavam a Deus, cantavam músicas louvando a Deus. Por isso, não se esmoreceram. É que eu falo para vocês hoje. Se vocês sentir perseguido, não se esmoreçam. Louvam a Deus. Aí o capítulo 13, verso 8 fala: e adorarão a todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa expressão, os que não estão escritos no livro da vida, é quando for o decreto dominical imposto, que daí começará, a gente está vivendo no juízo dos mortos. Aqueles que morreram aceitando a Cristo vão esperar a segunda volta de Cristo, vai esperar Cristo vir para ressuscitar. Agora, aqueles que não aceitaram e morreram no pecado, vão acordar 1000 anos depois que a Nova Jerusalém descerá do céu para a terra. Vão acordar só depois dos 1000 anos. Então, aqueles que, depois do decreto dominical, vai ser o juízo dos vivos. Vai começar o juízo dos vivos, que vai identificar quem aceitará o selo de Deus ou quem aceitará o selo da besta. Por isso que quem aceitar o selo da besta fala, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí está a Igreja Católica Apostólica Romana, a menor igreja. Por isso que é chifre pequeno, porque é o menor em estado.
Ele é um país, mas é um país menor do que todos que existem no mundo. O Vaticano. Terceira pista identificadora. Este é um poder descrito em Apocalipse, capítulo 13, verso 5, com uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Olha a blasfêmia que eu falei para vocês. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador na Terra. Quer dizer, estão no lugar do Criador da Terra. Ninguém fica no lugar de Deus. Deus é soberano. Deus é único. Deus é poderoso demais. Por isso que a gente fala Todo-Poderoso Deus. Porque Ele é único, que sempre existiu. Ninguém substitui Deus aqui na Terra. Blasfêmia. Em sua carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Blasfêmia. É essas blasfêmias que eu disse para vocês aqui. Aí a outra blasfêmia. O Papa é de tão grande dignidade e tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vicário de Deus. Prompta a biblioteca na página 26 a 29. Quer dizer, é como se fosse Deus o próprio vicário de Deus, que era o próprio Filho de Deus. Filho de Deus é Jesus. Outra blasfêmia. É várias blasfêmias, só estou explicando para você 3 ou 4 blasfêmias aqui, para vocês verem que não sou eu que estou falando, é a história que mostra. E a própria ponta da biblioteca que foi um escrito católico, que o dono dessa própria biblioteca é católico. O Papa é chamado de Santíssimo porque presumivelmente ele é por direito. Somente o Papa e comerciante chamado pelo nome de Santíssimo, porque somente ele é o vicário de Cristo, que é a origem e a fonte de toda a santidade. Quer dizer, substituindo Deus e Jesus Cristo aqui na Terra. Quer dizer, se passando no lugar de Deus. Essas blasfêmias que vocês estão vendo, o que Lúcifer ou Satanás queria quando foi expulso do céu? É só vocês, é igual eu falei. Se vocês querem saber das coisas, vocês têm que ler a Bíblia e ler de Gênesis ao Apocalipse para vocês entenderem o que texto sobre texto estão falando. Vocês têm que entender o que aconteceu no passado, o que vai acontecer no futuro. O que Satanás queria lá no céu? Queria subir nos altos. Queria subir mais alto do que Deus. Por isso que Satanás foi expulso do céu. Ele queria ser acima de Deus. Queria ser autoridade no céu. Ele queria ser adorado. E o que aconteceu? Deus expulsou ele do céu e jogou aqui na terra. Jogou no abismo. E o que Satanás falou para Eva, lá no Jardim do Éden, que ali começou o espiritismo? Ele falou assim, a Eva falou assim, a gente não pode comer dessa árvore do conhecimento do mal, porque do dia que a gente comer, a gente morrerás. E ele falou assim, certamente vocês não morrerão, eu vou guiar vocês para ser que nem Deus, como Deus. Ou ser mais acima de Deus. Quer dizer, ele errou de novo. Ele foi expulso por causa disso e queria levar a Eva a pecado para ela cair em pecado e ele ser destruído de novo. E realmente foi. Ele se organizou numa cobra e cobra tinha perninhas para andar. E hoje rasteja, porque foi amaldiçoado. Então, quer dizer, o que Satanás fez? Pegou esse poder e, relativamente, se propôs a ser adorado. E quem adora ao Papa adora a Satanás, adora a Lúcifer. Não vai pensando você não que você adora o Papa, não, que é um homem santo. Não, você está adorando a Satanás,
que ele que carrega esse poder. Aí fala, mais uma blasfêmia, o Papa é coroado com uma coroa de tríplice do Rei do Céu, Rei da Terra e das regiões inferiores. Vocês sabem o que é regiões inferiores? Inferno, lá embaixo, demônios, Satanás, é o abismo. Quer dizer, que ele é o Rei do Céu, que Rei do Céu é Deus. Olha a blasfêmia. Rei da Terra. Rei da Terra ele pode até ser, porque Satanás, ele que é adorado aqui na Terra. Jesus falou, o príncipe desse mundo, né, que era o príncipe dessa terra, que é chamado Satanás, que todo mundo adora, que todo mundo serve, né? Quer dizer, e Satanás e o Papa é também das regiões inferiores, quer dizer, ele está na casa dele, que o Satanás carrega o papado. De modo que se fosse possível que os anjos errassem e que pudessem pensar de maneira contrária à fé, eles poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa, olha só. O Papa decide, quem vai julgar os anjos é Deus. Os anjos, todos os anjos que se rebelaram a Deus, serão julgados. Aí na pedra que está numa escavação que teve, acharam essa pedra que está descrito Libéria Católica de Gregório de Amo, Calle de la Paz, número 6, de 1903. Está escrito em italiano. Trento e Vaticano, em latim e castelhano. Dom Anastácio Marchucha. Quer dizer, está escrito em italiano, falando sobre o poder católico. Senhores arcebispos e bispos, províncias eclesiásticas, São Sebastião do Rio de Janeiro, Mariana, São Paulo, Cuiabá e Porto Alegre, ao clero e aos fiéis. O resultado das conferências episcopais realizadas na cidade de Nova Friburgo, de 12 a 17 de janeiro de 1915. Quer dizer, coisas católicas, blasfêmias. Aí fala o texto, eles falam que o Papa é o chefe e a cabeça sagrada do Estado. Quer dizer, blasfêmia total. Aí no The Catholic Priest, na página 78 e 79, fala: procurem onde quiserem, no céu e na terra, e encontrarão apenas um ser criado que pode perdoar o pecador. Esse ser é extraordinário e é o sacerdote católico. Quer dizer, eu acabei de falar, quem que você deve pedir perdão é a Deus e não a um ser humano pecador. No livro Dignity and the Duties of the Priest, no volume 12, na página 2, fala: o próprio Deus é obrigado a acatar o julgamento de seu sacerdote e a não perdoar, ou perdoar, conforme eles recusem ou concedam a absolvição. A sentença do sacerdote é anterior e Deus a subscreve. Quer dizer, ele está... É como se diz assim, quando a gente pede perdão, a gente fala tudo isso em nome de Jesus. Quer dizer, Jesus leva a nossa oração, o nosso perdão ao Pai. Ele é um antecessor nosso. Em Timóteo lá não fala que esse de ser antecessor é Jesus, de Deus a Jesus o homem, Jesus o homem. Quer dizer, e o Papa quer que ele leva esse caso, que Deus pega esse caso e que o próprio Papa faz o perdão e que Deus a subscreve. Quer dizer, que ele está querendo ser maior do que Deus. É o que Satanás quer,
ser maior do que Deus. Blasfêmia. Quarta pista identificadora. Apocalipse capítulo 13, verso 7. Falando da besta diz, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aí continua, a igreja tem perseguido somente uma iniciante na história. A igreja negará isso. Winston Wartman, 23/12/1908. A igreja pode, por direito divino, confiscar a propriedade dos hereges, aprisionar essas pessoas e condená-las às chamas. Em nossa época, o direito de infligir as mais severas penalidades, até mesmo a morte, pertencem à igreja. Não há ofensa mais grave do que a heresia, portanto, ela deve ser extirpada. No livro Public Ecclesiastical Law, volume 2, página 142, quer dizer, poder total da igreja aí. Quer dizer, a igreja sendo exaltada. Que era o que era feito na Idade Média. Diz os valdenses, os odigenses, os huguenotes, que tinham que fugir para não ser pego e morrer, porque estava adorando a Deus, guardando o dia de sábado, com a Bíblia debaixo do braço, adorando a Deus em suas palavras. Que as pessoas deviam de aceitar a doutrina da igreja, que é o clero, mais um lá que eu não lembro agora, e a Bíblia Sagrada por último. Quer dizer, eles tacavam a Bíblia Sagrada como se fosse a última coisa para você ler, mas você tinha que dar importância ao clero. Povo de Deus, eu sei que eu vou receber um monte de bordoada, que eu sou louco, que eu estou errado, mas eu não me importo. O que eu quero é mostrar para vocês o que isso é feito, como isso é verdade, como isso aconteceu na Idade Média e vai voltar a acontecer. Eu falei para um colega meu ontem, teve a Idade Média, que foi opressão espiritual, que foi uma idade escura, foi 1260 anos de escuridão. Hoje eu me sinto numa Idade Média, sem o poder perseguidor, que ainda não está acontecendo por parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas eu estou ferido por dentro pelo lado espiritual. O que fere a minha alma sobre isso é o lado espiritual. Que quem é de Deus, quem prega a palavra, quem mostra a verdade, é ferido espiritualmente. Estou sentindo numa Idade Média. Como eu falei, não tem o poder perseguidor. Ainda vai ter, mas ainda não tem. Mas eu me sinto espiritualmente assim, como sendo negado, sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Qual que é a sua acusação? Qual tinha na Idade Média? Qual era essa acusação? Era por ser adorador de Deus, por ter a Bíblia debaixo do braço, cantar louvores a Deus, guardar o sábado de Deus. É por isso que eu estou sendo culpado. E que os valdenses eram mortos por causa disso, por adorar a Deus e não aceitar a doutrina católica, não aceitar a doutrina da igreja. Apocalipse 13:7, falando da besta diz, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Aí, ó, o Google, não sou eu que estou falando, é o próprio Google. Contesta lá com o Google.
Contesta lá. Xinga o Google de quanto vocês quiserem lá. Fala palavrões lá pro Google lá. Que o Google está errado. Não fala pra mim. Fala lá pro Google lá. Que você vai ver o que o Google fala pra vocês. Que eles que estão falando, não sou eu. Os inquisidores portugueses fizeram 40 mil vítimas. Olha só. 40 mil vítimas. Das quais 2 mil foram mortas na fogueira. Na Espanha até a extinção do Santo Ofício. Em 1834, quer dizer, o poder papal acabou em 1798. Mas mesmo assim, o que a Espanha fez? É a mesma coisa de uma mãe ou um pai. Estou comparando esse poder assim. A sua mãe e seu pai chegam em você e falam assim, você não vai fazer isso. Você não vai naquele lugar porque não é lugar para você. Aí você faz assim, eu vou, ninguém manda em mim. Eu não vou parar de ir naquele lugar. É a mesma coisa. Acabou o poder católico em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, que o Napoleão Bonaparte o prendeu. Mas na Espanha continuou. Porque lá, em 1834, quer dizer, a Espanha continuou. É a mesma coisa, eu não vou parar. Eu estou certo. E eu que mando nesse mundo. É mais ou menos assim. Estima-se não. Eu, eu afirmo que foi isso daí. 300 mil pessoas que tinham sido condenadas e 30 mil executadas. Quer dizer, ela continuou. Depois do fim do poder romano, a Espanha continuou matando. E tem gente que está se enganando até hoje nessa igreja que chama-se católica. Por isso que tem aquele texto que fala, sai dela, povo meu, Apocalipse 18:4. Sai desse poder perseguidor, saia desse engano, saia dessa mentira. Cada vez mais enganando. Ontem eu estava num enterro de uma moça que era da família da minha namorada, e estava lá fazendo uma oração, um casal católico. E mais uma vez, a oração enganosa. Não a oração em si, mas as palavras depois. Enganosa. E eu pensei, gente, sai desse poder, saia dessa igreja, saia desse engano. Vai para a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia Sagrada e vê que vocês estão seguindo no lado errado. A Bíblia vai indicar, o Espírito Santo vai indicar você que você está saindo de uma enganação, está indo para a verdade. O Espírito Santo vai levar você como se fosse um carro, levando você à verdade. Aquele lugar que você quer ir, e você pega um carro e vai. O Espírito Santo, ele te guia até a verdade. Saia desse engano, povo de Deus. Eu estou pedindo, por favor, para vocês saírem desse engano. A minha alma dói, meu coração dói de ver tantas pessoas jovens, senhores, senhoras, sendo enganados nesse poder. Liberte desse poder, povo de Deus. Aí continua. Quem foi condenado à morte pela Inquisição? Aí eles chamavam essa Inquisição de Santa Inquisição. Santa do quê? Santa do quê, povo de Deus? Matando cristãos por nada. Porque eles queriam que todo mundo obedecesse a sua doutrina. Que é isso? Temos que obedecer somente a Deus, não poderes humanos aqui na Terra. Aí a pergunta, por que a Igreja Católica matava? Porque era carregada pelo Satanás. Por isso que matava. No livro Grande Conflito,
os relatores que justificavam, que viam a execução, que eles chamavam de hereges, falavam assim: eu nunca vi essas pessoas que morrem nas fogueiras tão excêntrica, tão, como se diz assim, uma pessoa que não tem medo de morrer, que louva a Deus ali, nas chamas subindo pelo seu corpo e mesmo assim estão louvando a Deus. Eu nunca vi isso na minha vida. Uma pessoa que não tem medo de morrer ali, aquela que morre plena, que mesmo assim estão ainda, que assim ainda eles estão cantando, louvando, orando, porque estava sem o poder de Satanás. Ali na hora da fogueira, eles estão com o poder de Satanás ali. Está carregando a fúria, a ira que ele tem contra os cristãos. Mas depois ele retira. E essas pessoas comuns, que faziam parte dessa Inquisição, dessa igreja, falavam, relatavam no texto: eu nunca vi uma pessoa plena. Está lá no Grande Conflito. Leem. Eu sei que as pessoas têm medo do Grande Conflito, não tenha. Lê, vocês vão ver. Aí o texto fala: a Inquisição foi um período longo de perseguição a quem contradizem os dogmas e costumes da Igreja Católica. Ela foi usada para eliminar opositores e conseguir vantagens para o alto clero e a nobreza. Deixou milhares de vítimas entre homens e mulheres, sendo um período de opressão e terror. Isso foi publicado dia 5 de julho de 2020. Aqui fala sobre a Inquisição, os terrores da Idade Média. Como se diz, não dá para ler tudo, mas procurem lá no Google. E o Google vai reformar para vocês, vai fornecer para vocês essa barbúndia que foi, esse desastre que foi a Idade Média. A quinta pista identificadora. Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Fala de um tempo profético. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Apocalipse. Aí fala, aqui está explica sobre esses anos, sobre esse tempo. 42 meses igual a 1260 dias ou 1260 anos proféticos. Ezequiel capítulo 4, verso 6. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. 1 mais 2 mais 0,5 igual a 3 anos, ou 1260 dias, ou 1260 anos proféticos. Quando você vê essa expressão na Bíblia, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é porque é profético. Agora você vê assim, vai ser por 1260 dias ou 42 meses. Literais. Será no tempo futuro agora. Vai ser 3 anos e meio de poder. Apenas 3 anos e meio literal. E não mais profético. Jesus abreviou o tempo em Mateus 24. Senão nenhuma carne se salvaria. Então, você tem que ler texto por texto para você entender. Então, no tempo futuro, 1260 dias, 3 anos e meio, ou você preferir 42 meses. Aí está, identificando o chifre pequeno, Daniel 7. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 7:25. Começou o seu reinado em 538, depois de Cristo. Aí está a sua prisão, 1798. Prisão ali do Papa Pio VI, seguido por o general de Napoleão Bonaparte, Berthier. Berthier foi até Roma e prendeu o Papa Pio VI.
Aí fala, não brigue comigo, brigue com a Wikipédia. Fala assim, Louis Alexandre Berthier foi deixado no comando do exército. Ele estava neste cargo em 1798, quando entrou na Itália, invadiu o Vaticano, organizou a República Romana e levou o Papa Pio VI como prisioneiro de volta para Valência, que hoje é Valência, né? Que fica na França, onde após uma viagem tortuosa sob a supervisão de Berthier, o Papa morreu, desferindo um grande golpe no poder político do Vaticano, porque ele era dono de igreja e Estado. Ele mandava como ele quis, como ele quisera. Aí está Pio VI, que foi de 1755 a 1799. Quer dizer, que participou do massacre de São Bartolomeu. Aí está, 1260 anos, ou dias. Roma Papal, segunda vinda de Jesus. Aí o texto fala, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Apocalipse 13, verso 3. Eu acredito um pouco nesse texto, mas eu tenho uma outra interpretação. Mas não vou indicar aqui, eu só vou relatar para vocês. Aí está, 1929, 11 de fevereiro, é só 11 de fevereiro. Em 11 de fevereiro de 538 se estabeleceu. Caiu em 11 de fevereiro de 1798. E o mais engraçado que em 538, quando se estabeleceu no poder, quem ajudou foi a tribo Franco, que era da França. Os franceses ajudaram o Papa Belisário a entrar no poder. E em 1798, quem tirou do poder foi um francês, Napoleão Bonaparte, e também dia 11 de fevereiro. E dia 11 de fevereiro de 1929, restabeleceu de novo seu poder. E o Papa Bento XVI renunciou também no dia 11 de fevereiro de 2013. Quer dizer, é a marca do papado, 11 de fevereiro. Aí está, explicando o Tratado de Latrão. Benito Mussolini, né, que era o chefe da Itália na época, naquele ano, deu 44 hectares de novo para o Papa. O Vaticano voltou ao poder papal. Aí está ele, o Papa, num concílio geral de todos os países, ele soberanão lá, para eles aqui da terra, né? Soberano nosso é Deus. Mas eu falo assim, o poder supremo, ele falando para todos. Em 14 de 11 de 2002, a presença de João Paulo II no parlamento italiano equivale à cura de uma ferida e marca uma reconciliação plena e incondicional com as instituições italianas. Pietro Scopola. Quer dizer, ele que apresenta as credenciais. Sexta pista identificadora. Apocalipse capítulo 13, verso 18. Apresenta o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. No Roy Alan Anderson fala, existem muitos nomes e títulos atribuídos ao pontífice romano, mas um dos mais significativos é Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus. Este título está incorporado na lei canônica da Igreja Católica Romana. Beatrus Petrus Interis, Vicarius Filii Dei, videtur esse constitutus.
no livro Decretium Gratiani Prima Parses, distrito 96, no Univik Daniel and Revelation, página 305. Exatamente, e falo que essas palavras, Vicarius Filii Dei, dá 666. E também o nome de João Paulo II, que é Johannes Pavas II, também dá 666. Por isso que eu fico nesse título também, que ele é a marca, né? Que ele é o homem, né? 666. Que ele que vai regir agora na idade, agora no futuro, que ia ressuscitar. Mas para um outro vídeo isso daí. Vou fazer um vídeo sobre o 8º rei. Aí eu vou falar para vocês do que eu acho. Vou continuar aqui. E continua. Esse título foi confirmado por um concílio na igreja. De acordo com Binius, um católico romano, dignitário de Colgene. Veja Sacrosanta Concilia, volume 1, páginas 1539 a 1541. No livro Unverlink Daniel Revelation, na página 305. Possíveis identificações. Pastoral Coletiva dos Senhores Arcebispos e Bispos, página 257. O chefe e a cabeça da sagrada hierarquia eclesiástica é o sumo pontífice, o Papa que na qualidade de vigário de Jesus Cristo e legítimo sucessor em Roma. Aí possíveis identificações continua. Vicarius Filii Dei. O V significa vicários. O V significa 5. O I significa 1. O C significa 100. O A, o R significa 0. O I significa 5. O F significa 0. O I significa 1. O L significa 50. Os dois I significa 1. O D significa 500, o E significa 0 e o I significa 1. Com todas essas somas, 666. Igual eu falei, essa palavra Vicarius Filii Dei dá 666 e também Johannes Pauves II, que é o João Paulo II. No passado, os judeus criaram que existia uma maldição sobre o número 6, mesmo sozinho. Repetindo 3 vezes, você tem representado a potência do mal, que não pode ser maior, nem pior. Urvelin Daniel and Revelation, página 306. Quer dizer, se os 6 para eles fazia mal, era uma coisa mal, que era maldade, imagine 666, né? Que daí 3 vezes o 6, né? Para os judeus, 6 era o número da desordem, ou o número do homem, que foi criado no 6º dia. 7 era o número da perfeição, e 8 é o número da vitória. Se um número é repetido 3 vezes, é indicado a eternidade da coisa simbolizada. Por exemplo, 666 significa eterna desordem. 777, eterna perfeição. 888, eterna vitória. Com certeza. Aí continua. O número 666 é um número humano, o texto de um homem ou número de homem. Será que 666 com seus 3, 6 aponta então para o homem voltado para si mesmo e para a sua própria maneira de realizar as coisas? Em contraste com isso, o dia culminante da criação é o 7º dia, em que Deus se deleita em sua obra. Êxodo capítulo 31, verso 17. E convida o homem a participar de sua igreja. Isaías capítulo 58, versos 13 a 14. E que Deus descansa. Gênesis capítulo 2, verso 2. O homem entra em seu descanso. Hebreus capítulo 4, verso 10. Maxwell God's Caris, volume 2, página 415. Muitas sugestões foram feitas para explicar o significado de 666. Aqui devemos ser muito cuidadosos.
A Bíblia não diz que o número C é o valor numérico somado das letras de um nome. Alguns vêm do significado de 666, um símbolo de humanidade sagrada de Deus. Ao longo dos anos, numerosos estudiosos da Bíblia apresentaram várias explicações para o 666. Mas o ponto importante é que a palavra de Deus nos deu informações suficientes para conhecermos quais são os assuntos-chave e quem serão os participantes dos últimos dias, mesmo que não saibamos todos os detalhes no momento. Ángel Manuel Rodrigues, Grandes Profecias Apocalípticas, página 121. A última, derradeira, sétima pista identificadora. Esta pista relaciona a maneira que a besta usará o seu poder para forçar o comprometimento. Apocalipse capítulo 13, versos 16 a 17. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhe que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Exatamente, mas esse poder é o decreto dominical, que vai forçar a população a querer aceitar o domingo. O selo da besta e o selo de Deus o selo de Deus é o sábado do Senhor, e o selo da besta é o domingo, o dia de adoração do domingo. Não é chip, não é QR Code, não é nada. É o dia de adoração. É o dia de adoração que será a marca de Deus e a marca da besta. Aí tem os dois grupos. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcamos um selo à testa dos servos do nosso Deus. Aí, ó, o texto já está, a foto já está explicando qual será o sinal de Deus e o sinal da besta. O sinal de Deus é o 7, é o sábado do Senhor, o 7º dia. O sinal da besta é o 6, que é a marca da besta. Grupo que recebe o selo de Deus. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Selo. O que significa um selo? Ele tem nome, título e território. Por isso que a marca da besta e a marca de Deus será o sábado e o domingo. Selo do presidente dos Estados Unidos tem título, que é presidente, território, que é o Estados, e o território é Estados Unidos da América. Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele está falando, 7º dia, quer dizer, 7 é o número da perfeição, 7 é o sinal de Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quer dizer, aí está o texto. Nós devemos de obedecer. Eu obedeço. Eu guardo o sábado. E vocês? Quer dizer, hoje as pessoas falam do sábado como fosse um dia legível. Ah, você trabalha a semana inteira? Ah, vai lá no centro no sábado. Vai lá comprar o que você quer. Faz um dia insignificativo. Ah,
Se você trabalha a semana inteira, vai lá no sábado. Faz do sábado insignificativo. Um dia legível para você fazer as coisas. E não é. É para você guardar, dar estudos bíblicos. Selo de Deus, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Nome, Senhor teu Deus. Título, Criador. Território, céus e a terra. Esse é o selo de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Aí está falando, ó, texto por texto. Vocês entenderão. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Exatamente. Sinal divino, sinal humano. Sinal divino é o sábado, sinal humano é o domingo. E o ostensório que eu falei, olha lá, adoração ao sol. Católico e recorde, 1º de setembro de 1923. O domingo é a nossa marca de autoridade. Igreja está acima da Bíblia. Como que a igreja está acima da Bíblia, povo de Deus? Se a Bíblia tem que estar acima de tudo. A Bíblia tem que estar em cima de tudo. Como que ela está, que a igreja está em cima da Bíblia? Está em cima da Bíblia. Como isso? O que é isso, povo de Deus? Que a igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observância do sábado é prova disto. Quer dizer, mudaram porque era Satanás que quer ser adorado. E muita gente vai cair na arapuca porque não estuda a Bíblia. Eu só leio isso para vocês mesmo, povo de Deus, para mostrar para vocês a evidência, a verdade. Porque eu me nojo, cara, de ler isso, de saber que a mentira se imperou no mundo. A Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Igreja Católica diz, não, porque o meu divino poder eu aboli o dia de sábado e mando a todos o santificarem o primeiro dia da semana. Padre Ergide, presidente da Reportistas Colégio. Quer dizer, olha que pretensão. Isso daí que é pretensão, povo de Deus. Que a Bíblia fala, lembra-te do dia de sábado para santificar. E ela fala, não. Quer dizer, é pretensão. É a mesma coisa de seu pai e sua mãe virem até você e você falar. Eu falar para você assim, você não vai naquela festa. Eu falar, eu vou e ninguém manda em mim. É a mesma coisa. É ser pretensioso. E acreditem, toda a civilização mundial se inclina em obediência reverente ao comando da Santa Igreja Católica. Exatamente. Aí ele falou uma verdade. Toda a civilização mundial, todo o poder mundial inclina-se para a Igreja Católica. Aí fala o texto aí, ó. Bento XVI acenando para todos. Talvez o palco esteja sendo montado para a perseguição futura. Exatamente, vai ter. Você querendo ou não, vai ter. Em 6 de junho de 2012, o Papa Bento XVI apelou a mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma, afirmando que o domingo devia de ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Leis serão aprovadas, e aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado serão rotulados como inimigos dos melhores interesses da sociedade. Idade média, igualzinho. Vai ser uma idade média, só que em curto prazo. Será 3 anos e meio só, literal. 1.260 dias, 42 meses. Então, povo de Deus, aí continua. No desfecho dessas controvérsias, toda a cristandade estará dividida em duas grandes classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem, e recebem o seu sinal, se bem que a Igreja e o Estado reúnem o seu poder a fim de obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta. Apocalipse capítulo 13, verso 16. O povo de Deus, no entanto, não o receberá. O grande conflito na página 450. A marca da besta não será recomendada com insistência. O que passo a passo concederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil.
submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Eventos finais, página 173. Dois grupos. Aí está. Os dois grupos. 666 e o 7. A marca da besta, a marca de homem e a marca de Deus. Então, povo de Deus, se atentem a isso, povo de Deus. Eu não fiz esse vídeo à toa hoje só para chamar a atenção de vocês. Não, é um caso sério. É um clamor que eu estou fazendo com vocês. Escolham a marca de Deus. Escolham aquele do seu lado direito e não do lado esquerdo. Tenham a vida eterna e não a morte eterna. Sai dela, povo meu. Saia dessa dominação. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Fez-se de mim o seu servo para trazer essas verdades. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. E agradeço cada vez mais que Jesus Cristo leva a nossas orações, os nossos pedidos ao Senhor, meu Deus. Por isso, tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma feliz semana a todos, uma abençoada semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!